Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui Rodrigo Veleda. Me pediram para falar um pouquinho sobre o direito eleitoral, né? Sobre os princípios que norteiam o direito eleitoral, os princípios jurídicos. E eu vou fazer uma série de vídeos, tá? Referente aos princípios. Vou iniciar hoje falando sobre o princípio da anterioridade eleitoral, que está lá relacionado lá com o artigo 16 da Constituição Federal de 88, para vocês entenderem, tá? E também, né, com a emenda constitucional 4 de 93. O que diz o artigo, então, 16? Vamos verificar aqui. Ó, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorre até um ano da data de sua vigência. Ou seja, se a lei entra hoje em vigor, ela só pode ser aplicada no próximo ano, tá? Ou seja, um ano após a lei entrar em vigor. Quanto a este artigo, eu quero fazer algumas observações importantes, tá? Alterar o processo eleitoral. Uma pergunta. A primeira pergunta que nós temos que nos fazer. Qualquer lei que tratar de questões do direito eleitoral alterará o processo eleitoral? Vai alterar o processo eleitoral? Esse dispositivo ele é muito vago. A isso, na maioria da doutrina, entende que alterar o processo eleitoral tem um sentido substancial. Sendo que essa regra, pessoal, só se aplica a mudanças que a lei fizer no processo eleitoral propriamente dito, devendo tratar-se de algo suficiente, dizendo assim, para influenciar as eleições, criando obrigações ou restringindo o exercício dos direitos, tá? Uma segunda pergunta que nós podemos fazer. As decisões do TSE também devem respeitar a anterioridade eleitoral? O STF, lá no julgamento do recurso especial 637.485, lá no Rio de Janeiro, vocês podem conferir, decidiu que sim. As decisões do TSE, quando altera o processo eleitoral ou promovem mudanças de entendimento jurisprudencial, isso faz o que a gente pode imaginar? Tem a ver com a segurança jurídica. Não podem ser aplicadas enquanto não houver o transcurso de um ano. Ou seja, também deve respeitar a anuidade, o princípio da anulidade, o TSE, tá? Só para nós entendermos. O STF também, lá no julgamento da ADI 3.685, também decidiu que a anulidade eleitoral se aplica às emendas constitucionais. Portanto, o princípio da anterioridade eleitoral visa evitar situações antiéticas advindas de possíveis atitudes lá do nosso legislador alterar as regras eleitorais às vésperas das eleições, né? Temos que cuidar, porque essas mudanças repentinas poderiam ser usadas para favorecer certos partidos e candidatos, ou seja, podemos entender como um ato atentatório à democracia de nosso país. Fica a dica, pessoal. Um forte abraço a todos e fiquem atentos para os próximos vídeos que eu também estarei falando sobre o direito eleitoral e seus princípios, ou seja, os princípios que norteiam o direito eleitoral. Um abraço a todos, bom trabalho e bons estudos.